Olá a todos, sou o professor Juliano Ramos e vou continuar aqui o curso de Introdução ao Linux. Nessa aula nós vamos falar sobre a instalação do Ubuntu Linux. Então na aula passada nós falamos um pouquinho da máquina virtual, do VirtualBox. Então você já tem a máquina preparada aí. Vamos fazer a instalação aqui pela máquina virtual, pelo VirtualBox. Lembrando que o processo de instalação é o mesmo. Se você for instalar nativamente, colocando um CD e dando boot aí pelo DVD ou CD, o processo de instalação não muda, tá? Então, por isso que eu vou utilizar aqui a máquina virtual para mostrar para vocês que é simples o processo de instalação do Ubuntu. Tá? Para quem tem dispositivo com UEFI, quer fazer instalação de dual boot, Windows 8.1 com Ubuntu e tal, tem um material complementar que eu vou deixar link para vocês e você pode pegar esse link e dar uma estudada. E se tiver dúvida, sempre pode me acionar pelo chat ou pelo meu e-mail ou pela rede social, que o nosso objetivo aqui é que você realmente aprenda. Mas nessa instalação, eu vou fazer uma instalação nativa. Então, para quem quer remover o Windows, instalar diretamente o Linux pela primeira vez aí no seu computador. Então, vamos lá. Iniciou aí pelo CD ou aqui pelo sistema, você vai vir a opção de testar o Ubuntu ou instalar o Ubuntu. Vamos escolher idioma em português e vamos na opção instalar o Ubuntu. Aguardar aqui a instalação. Ele dá umas recomendações que nós temos que ter pelo menos 6 GB de espaço em disco, que o notebook, no caso, tem que estar ligado, conectado a uma fonte de energia e que é recomendável que esteja conectado à internet. É recomendável por quê? Para você fazer download das atualizações enquanto instala, você pode habilitar essa opção. Mas se a internet não é tão boa, então eu recomendo que você não deixe essa opção habilitada. Instalar programas de terceiro. Aqui um alerta, tá? Pode instalar programas e pode não, vai instalar programas que são proprietários, como por exemplo o plugin do Flash que pertence à Adobe, é proprietário e tal. Só que vai dar mais compatibilidade com formatos de áudio e vídeo. Então, para quem está migrando do Windows aí, pode querer deixar habilitada essa opção. Mas isso depende, varia, não vou entrar no mérito de filosofia, se deve ou não usar software livre ou software proprietário. Nessa etapa, ele detectou o meu HD e não viu nada. Ele dá dando a opção para mim apagar todo o disco e reinstalar o Ubuntu, porque eu já tinha uma instalação de Ubuntu aqui. Então eu tenho essa opção, ou eu posso ir na opção avançada e criar uma nova instalação. No caso de vocês, se você estiver instalando com Dual Boot, então o que eu sempre recomendo? Primeiro você instala o Windows. Cria lá no Windows duas partições, C e D, tá? O Windows 7 lá. Então você cria lá a partição C e D, só que a D você não precisa formatar nem nada, deixa o espaço que você vai querer pro Linux. Instala o Windows, deixa ele funcionando, coloca o CD aí do Ubuntu. Nessa etapa ele vai te mostrar aqui a opção instalar o Ubuntu ao lado do Windows. Você colocando essa opção, ele já vai detectar lá que tem uma partição vazia e vai criar, vai se instalar lá e vai criar a inicialização para você. Aí quando você inicializar o computador, você escolhe se você quer entrar pelo Windows ou se você quer entrar pelo Linux. Eu vou colocar aqui a primeira opção mesmo, que é a mais básica, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, ou se eu não tiver sistema nenhum, ele ia falar para apagar o disco e instalar o Ubuntu. Estou mostrando aqui para vocês analisarem e perceberem como é fácil o processo de instalação de uma distribuição de Linux. Tem gente que fala, poxa, o Linux é difícil, né? O Linux é complicado, o Linux é coisa para hacker e tudo mais, uma série de bobagens. Mas hoje em dia, as distribuições de Linux, como o Ubuntu, que é focada no desktop, é bem voltada para o usuário final mesmo. É uma distribuição que tem muitas facilidades aí para o usuário que está iniciando, né, no universo Linux e quer resolver as coisas de modo gráfico, tranquilo. Então aqui eu avancei na etapa anterior, vou voltar aqui para mostrar para vocês, que é a etapa da configuração de time zone, né? Então eu estou em São Paulo aqui, ele já detectou pelo meu IP e já mostrou ali que eu estou em São Paulo. E aí, layout de teclado, vamos fazer um teste aqui para ver se meu teclado está configurado certinho. Perfeito. Eu vou dar um continuar. Aqui é uma área de teste, tá? O nome, vamos colocar o nome aqui, aluno, nome do computador, aluno Tux for You. Vamos colocar uma senha e ele fala se você quer iniciar a sessão automaticamente, então você só vai ter um usuário no computador, não vai ter
não vai compartilhar essa máquina com ninguém, você pode iniciar a sessão automaticamente, tá? Criptografar minha pasta pessoal. Então, nesse caso, você deixa para solicitar a senha e ser criptográfica. Então, se alguém pegar o seu computador e não tiver acesso à senha, se ele arrancar seu HD e colocar em outra máquina, ele não consegue ver os arquivos, porque seus arquivos estão criptografados, tá? É opcional, eu vou deixar aqui iniciar sessão automaticamente, porque só eu vou utilizar e não vou ter problema de alguém querer pegar o meu HD, até porque é uma máquina virtual. Agora eu vou aguardar o processo de instalação. Eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo ficar mais rápido, senão a gente vai ter que ficar aguardando todo o processo de cópia dos arquivos. E eu retorno daqui a pouquinho. Olá, meus alunos, de volta aqui ao curso. Eu dei uma pausa, né? Voltei. A instalação foi concluída. Então agora vamos reiniciar o computador. No caso, se você estiver instalando aí via CD ou DVD, o drive vai abrir. Significa que foi tudo instalado. Só esperar a reinicialização e o sistema inicializar pelo HD. No caso aqui da máquina virtual, eu tenho que fazer uma configuraçãozinha aqui. Então ele vai desligar aqui. Vou aguardar o sistema desligar. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou fechar aqui essa janela da máquina virtual. Eu tenho que vir aqui nas configurações, né? Que é aqui Settings. E tirar dele inicializar pelo CD. Senão ele vai começar a dar boot de tudo de novo, né? Então eu vou vir aqui em sistema e agora eu vou colocar o disco rígido em primeiro lugar aqui no boot, porque o sistema está instalado. E vou dar um OK e inicializar o meu sistema instalado aí do Ubuntu para começar a fazer as minhas configurações, instalar programa e tudo mais, que é assunto da próxima aula. Vamos que vamos, muito obrigado, até a próxima aula.